está escrito concluir ali, ao invés de iniciar. Já tá ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela plataforma do Facebook, aos nossos amigos que estão aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardando mais alguns instantes para iniciar a nossa prece e até que chegue o nosso horário de início através da prece, vamos dando alguns avisos, fazendo alguns convites, convidando os nossos queridos irmãos a estarem conosco ao longo da semana nas atividades da casa. Nós teremos, ou melhor, temos todos os dias da semana, às 9 horas da manhã, o nosso momento diário de orações. Às segundas-feiras nós temos o Roda de Conversa à noite na plataforma do Facebook. Nas terças-feiras à noite o trabalho com palestra, com passes, aqui presencialmente também na plataforma. Nas quartas-feiras temos o trabalho de prece e radiação também à noite. Na quinta-feira à tarde nós temos palestra, passe, atendimento fraterno, todo o trabalho que a casa oferece. E na quinta-feira à noite temos também o trabalho do Evangelho no Lar, todos eles muito importantes para nos auxiliar. Também temos o trabalho do Departamento da Infância e Juventude, que traz todo um auxílio às nossas crianças, aos nossos jovens, através da evangelização, trabalho muito importante para as nossas crianças e para os nossos jovens. Então, só visitar a nossa plataforma, lá estão todos os horários, para sabermos direitinho qual o melhor horário que se encaixa com a nossa agenda, com a nossa possibilidade de vir buscar aquilo que necessitamos. Dito isso, é chegado o nosso horário, então nós vamos convidando a todos os nossos irmãos para a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos ao Pai, rogando toda assistência e luz para o nosso trabalho que ora se inicia, lembrando que a espiritualidade de amor e de luz está presente conosco, tanto aqui na nossa sede, quanto com os irmãos que estão nos acompanhando de forma virtual. Então vamos nos harmonizando e fazendo contato com esta corrente de luz, tendo a certeza da assistência que receberemos, independente de onde estejamos. A corrente espiritual age em nome de Deus, e para o nosso Deus não há limites, não há distâncias. É necessário apenas esta conexão mental. Então, Deus Pai, estamos aqui em tuas mãos, rogando a vossa presença através desses ceareiros de luz. Que assim seja. E hoje o nosso trabalho ficará por conta da nossa irmã Jane, que vai trabalhar conosco a seguinte pergunta: qual a nossa verdadeira propriedade? Bom trabalho, Jane. Obrigada, Regiane. Boa noite aos amigos que se encontram aqui na nossa sede. Boa noite. Boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham aqui na plataforma do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. E como todos sabem, acredito, a maioria que nos acompanha aqui, a reunião de hoje é uma reunião dialogada, onde nós seremos convidados a dar a nossa opinião, colocar as nossas dúvidas, né, no momento oportuno. Como sempre, as nossas reuniões, elas são conduzidas por uma passagem do Evangelho. E hoje nós iremos tratar do capítulo 16, o item 9, a verdadeira propriedade. Eu vou fazer uma pequena introdução desse capítulo e depois nós já vamos ao nosso diálogo, então.
O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possais servir. E aí, esse texto tem mais um parágrafo, mas eu acredito que esse é suficiente já para nós conversarmos, né? Sobre qual é a verdadeira propriedade. E pensando nesse capítulo, a gente pode refletir sobre quando nós nascemos, né? Bebezinhos. O que a gente traz quando a gente nasce, né? Nós nascemos sem roupa, sem cabelo às vezes, sem dentes, sem nada. A gente chega aqui sem absolutamente nada, né? De bens, de propriedades. Temos uma bagagem já, trazemos uma bagagem. Que bagagem é essa que nós trazemos conosco? E quais são as propriedades que realmente são importantes durante a nossa existência? Será que essas propriedades são a nossa conta bancária, os nossos imóveis, os nossos automóveis? O que é que realmente importa? Então, está com vocês já a palavra, podemos começar esse nosso diálogo. Qual é a verdadeira propriedade? Luiz, já temos uma participante aqui. Nós chegamos com a inteligência, o conhecimento e a moralidade. Já trazemos uma bagagem, então, quando chegamos. E cabe a nós produzir mais inteligência, mais moralidade e mais intelectualidade, né? Então, assim, essa é o que a gente vai voltar. A gente chega com um nível que a gente tem que produzir mais combustível para que voltemos melhores. São as verdadeiras propriedades. O Luiz nos diz que quando nós chegamos aqui, nós já trazemos uma bagagem, que é a nossa inteligência, a nossa moralidade, nosso conhecimento, tá? Então, Luiz, de onde que a gente traz essa bagagem, se a gente está nascendo ali? Porque assim, nem todo mundo que está assistindo essa nossa atividade aqui é espírita ou estuda doutrina, né? O que a gente poderia dizer para esses irmãos? De onde que a gente traz essa bagagem se nós estamos nascendo aqui? Como é que a gente já tem tudo isso? Da verdadeira vida que é espiritual. Da verdadeira vida que é a vida espiritual. Adquirimos esta bagagem em outras existências, não é verdade? Muito bem. E é o somatório de muitas existências que dá o progresso. Exatamente. O somatório de todas essas existências é que nos faz evoluir. E a gente só vai chegar ao Pai, né, e está lá nas premissas, né? Eu não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai e ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho. Muito bem. Temos mais contribuições, Rejane? Paulo Salerno diz: tudo que temos não nos pertence, tudo que somos é nosso. Então, o que temos não é nosso, não nos pertence, né? Não vou levar, quando eu desencarnar, quando eu deixar a vida no corpo físico, os bens materiais. Agora, o que eu sou, isso eu vou levar, não é verdade? Esta bagagem eu carrego comigo. Que é a verdadeira propriedade. Que é a verdadeira propriedade.
Temos mais um comentário da Beth Lima. Ela diz: acredito que nossa verdadeira propriedade é o que aprendemos e o que fazemos de bom e de ruim durante nossa existência. Não posso levar nada além disso. Interessante esse comentário da Beth, né? A nossa propriedade é o que nós fazemos de bom e fazemos de ruim. Então, nós vamos levar conosco, né? As nossas boas ações levaremos conosco, né? E as nossas más ações também. Mas aí o que é boas ações e o que é más ações? O que são boas ações e o que são más ações. Tem mais, Rejane? Sim, a Fernanda Ramos diz: levaremos a nossa moralidade. E se não a cultivarmos aqui, também vamos nos arrepender e sentir uma sensação de tristeza por não termos nos dado conta disso quando estávamos encarnados. Temos que tentar nos melhorar sempre no hoje e não deixar para amanhã, pois talvez amanhã não chegue. Talvez amanhã não chegue, né? É verdade. Quem de nós sabe se durante a noite hoje a gente não vai desencarnar? Porque às vezes a gente diz, não, amanhã eu melhoro. Amanhã eu vou tentar me libertar desse vício, né? Amanhã, vamos deixar isso aqui, não, mês que vem eu vou começar. E se não chegar? Temos que começar o quanto antes, por que ficar esperando? Não é mesmo? Muito bem. Tem mais? Não sei, acho que é O gratidão. pessoal aqui gostaria de colaborar sobre qual é a nossa verdadeira propriedade. As propriedades são todas do espírito. Né? Então, As verdadeiras propriedades todas são do espírito. Então, assim, a gente vive um mundo um pouquinho diferente, né? Que é a gente dá importância para as coisas materiais. A gente está encarnado. Não tem como fugir disso. Né? A gente tem que pagar impostos, Sim. tem que alimentar, tem uma série de coisas que precisa, não tem como fugir, né? Mas como a gente vive num mundo que é extremamente material sem ser do mundo material. Né? Porque esse é um desafio nosso, viver no mundo material sem ser do mundo. E o que é viver sem ser do mundo? Né? Porque a gente não pode fechar os olhos. Né? Tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a conta de água. Né? Então, assim, não é o apego que determina tudo isso. Quando eu começo a me apegar a esses bens materiais, então eu estou no mundo sendo do mundo. Está sendo construído. Que assim, aí eu vou desencarnar e vou ficar apegado a essas coisas, né? Que é uma realidade que a gente não vive aí, sabe, dos espíritos que nos trazem essas realidades. A gente ouve muito isso nas atividades mediúnicas. O Luiz nos traz a reflexão, então, sobre a gente ser do mundo sem ser do mundo, né? Como ele nos diz, precisamos nos preocupar com as questões materiais, temos que trabalhar, temos que ter bens, temos contas a pagar. Mas isso é diferente do eu me deixar possuir por esses bens, não é verdade? Quando eu deixo me possuir, é aí que está o equívoco, né? Porque se eu acho que eu não posso viver sem aquilo ali, ou se eu tenho um apego exagerado a um determinado bem material, e é isso que ele diz, se eu tenho esse apego exagerado, ao desencarnar eu vou levar esse apego comigo. Eu não vou deixar o apego de lado, ele vai junto. E é isso que ele diz, nas reuniões mediúnicas muitas vezes a gente recebe esse tipo de comunicação, né? Que o ser continua apegado à casa, ao carro, e o apego às pessoas também, né? A gente está falando de bens materiais, mas às vezes nós temos apego. Isso não quer dizer que nós não temos que amar e cuidar, não. Mas isso é diferente do apego, né? Aquelas pessoas não são minhas propriedades. Que às vezes não é a verdadeira propriedade, né? Porque às vezes o marido trata a esposa como uma propriedade sua, né? A gente até fala, minha esposa, o meu marido, né? Não. Ela está minha esposa nesta encarnação. Ele está meu marido nesta encarnação. Esses seres estão meus filhos nesta encarnação. Mas o que nós somos todos é irmãos, né? Somos todos irmãos. Aqui a gente tem esses laços familiares, mas, né, tenho que amar, cuidar, proteger, mas esse apego
É o que a Beth, Não é o correto. é o que a Beth nos diz aqui, desculpa, Luiz. Nem meus filhos são meus, ela diz num dos comentários dela. Isso mesmo. E ela Nem diz os nossos mais, filhos são nossos. Ela também diz que fazer algo ruim também pode ser não fazer o bem. Eu acho que era uma pergunta que o Luiz tinha perguntado ali, né? O que é o correto, o que não é correto, ou o que é o bem, ou o que é o mal, né? Às vezes a gente diz isso, exatamente isso que a Beth falou, não faço mal para ninguém, mas tu faz o bem. Então, Não basta não fazer o mal, é é necessário importante fazer o bem, agir no bem. E uma outra grande interrogação é quem eu sou. Quem nós somos, o Luiz pergunta, né? Quem somos Que nós? eu sou esse, eu sou o Luiz Carlos aqui ou eu estou o Luiz Carlos? Sim, Talvez eu seja um ser totalmente diferente desse, né? exatamente, né? O Luiz pergunta quem eu sou, né? Às vezes a gente, que nem ele diz, a gente está numa condição aqui, parece que a gente é isso. Não, nós estamos nesta condição porque precisamos, para a nossa evolução, temporariamente estarmos nesta condição, né? E às vezes a gente tem algum familiar, ou algum afeto, algum amigo, que ele desencarna, né? E a gente guarda aquela imagem do jeito que ele era, né? E às vezes a gente até diz assim, ó, mas eu não sonho nunca com o fulano, eu nunca, às vezes a gente sonha, só que a gente não identifica, porque a gente guardou aquela imagem que a gente tinha aqui, aquela era uma imagem, até fisicamente, que ele precisava naquela condição aqui na vida, né? Mas no plano espiritual ele pode estar diferente, a gente pode até às vezes estar sonhando e não se lembra, porque era a imagem que a gente tinha. Eu tenho que sonhar com uma pessoa assim e eu Eu não sei quem é essa pessoa, não é mesmo? A Regina Bachmann pergunta, e qual o nosso propósito na vida? E logo a seguir ela, bom, não, deixa a Regina. Ela diz primeiro assim, ó, temos que ter equilíbrio como tudo na vida. E depois ela pergunta, e qual o nosso propósito na vida? Qual o nosso propósito? Por que que a gente está aqui? Por que que a gente reencarna? Qual é o nosso propósito? Fazer turismo? Se melhorar moralmente, intelectualmente, Nos desenvolver melhorar. as inteligências, né? E as habilidades todas que a gente aqui no planeta conhece. Depois, quando a gente estiver mais evoluído, serão outras questões, outras habilidades que a gente nem supõe agora. Para nós, agora é isso. Então, acho que a Grácia respondeu, nos melhorarmos, né? O nosso propósito é evoluir, é evoluirmos, Sim. né? E como é que a gente vai atingir esse propósito? Que a Regina pergunta. A Nos experiência melhorando, social, né? familiar, né? Isso aí vai nos dar base para um crescimento. Domando as nossas As más nossas inclinações, más né? inclinações. Que está ali. Agora, será que a gente consegue, né? Hoje eu vi uma pergunta muito interessante, alguém perguntar, né? É possível nesta vida a gente adquirir todas essas condições? Numa vez só, não. A gente não tem Não tem como, esse né? patamar nem de inteligência, nem moral. Isso pra seria como uma criança que entra no jardim de infância, ao final do ano ser admitida na faculdade. Não. Não tem como, é impossível. Ela precisa construir, né? Isso é uma construção. Então também é importante porque às vezes a gente se cobra muito, né? Mas eu ainda não faço isso, eu ainda vivo essa situação, eu ainda tenho esse sentimento. Sim, e tá tudo certo, tá tudo bem, né? Tudo é aprendizado, Tá tudo né? bem, isso E cada um no mesmo. seu tempo. No momento que tu reconhece isso, que tu diz, eu ainda tenho, sim, ainda. Deixará de ter um dia, mas ainda tem, e tá tudo certo. Somos humanos. Mas igual tem que se esforçar por Tem, melhorar. claro, não vamos nos acomodar, né? Se a gente tem inveja, eu sou invejoso, olha, eu ainda sou, vou me esforçar, vou tentar não ser, mas ainda sou. Ou eu ainda sou muito ciumento, mas eu ainda sou ciumento. Sim, ainda sou. Estou me esforçando, né? Não vamos, eu sou assim e pronto. Não, aí não, né? Não é assim que funciona. Daí não haverá progresso. Não, aí não tem progresso nenhum. Só reconhecer não basta, né? Tem que reconhecer e se esforçar para mudar.
Tem A mais? Beth nos diz: Estou Elizabeth, sou um espírito em evolução, que vem de encontro a tudo que está sendo dito até Isso. aqui, né? E depois nós temos a Fernanda Ramos, que nos diz: uma situação que atrapalha é que queremos melhorar tudo hoje, e quando falhamos achamos que não vamos conseguir. Precisamos dar um passo de cada vez, ir melhorando aos poucos, nos alegrando a cada vitória e validar isso em nós. No caso, conseguir enxergar que estamos no caminho. Um passo de cada vez, isso que a Fernanda fala, né? Nós somos crianças espirituais. Como é que uma criança começa a caminhar? Ela não tem todo um processo de engatinhar, aí depois ela levanta, ela vai se apoiando nos móveis, não é assim? Aí ela cai, ela levanta, ela chora, ela vai de novo. Assim somos nós, crianças espirituais, não é? Um passo de cada vez. Às vezes a gente cai, a gente levanta, a gente se machuca e vamos indo. Aí tem um dia que a gente já começa a caminhar sem precisar se apoiar mais, né, nos móveis, né, que a gente consegue correr. Sim, essa é a nossa visão olhando a criança, né? A criança, ela, o que faz? Quando ela cai, sente a dor, chora. Né? Assim, como é que os benfeitores nos veem, né? Eles nos veem bem exatamente como tu fala, né? Ainda precisa de solidificar no íntimo a firmeza do caminhar, saber que a dor vai ensinar a construir o que precisa para essa firmeza. Né? Essa caminhada ela passa por várias etapas. A Fabiana Silva nos diz: é necessário um equilíbrio, pois vivemos em um mundo material, porém devemos ter cuidado com os excessos e procurarmos evoluir a cada dia, aproveitando essa oportunidade recebida da encarnação atual. Como foi dito, chegando na espiritualidade teremos uma maior visão das coisas e veremos o que podemos ter deixado de fazer e que o tempo foi desperdiçado. Ter cuidado com os excessos, né? Então, assim, ó, falando de propriedades, bens materiais, isso que a Fabiana traz. Cuidado com os excessos. Como nós temos excessos ainda, né, gente? Esses dias, assim, ó, eu fiz uma compra no supermercado e aí quando chegou em casa, que eu comecei a desembalar aqueles produtos, sabe? Tu compra uma coisinha, um salgadinho pequenininho e ele vem numa baita embalagem plástica. E eu tirei, naquela compra ali que eu fiz, eu tirei assim uma sacola quase de lixo, de excesso de embalagem. Por que que tem que ter todas aquelas embalagens? Imagina o processo pelo que passa tudo aquilo ali para chegar até a gente. A indústria, a poluição, né, do meio ambiente, né, dos dejetos da indústria para construir aquelas embalagens todas. Outra questão, as roupas. Por que que toda estação a gente tem que ir lá e comprar mais roupa? Será que as roupas que a gente não pode reaproveitar? A gente não pode reformar? Olha, a indústria têxtil também é uma das indústrias que mais poluem na história de tingir o tecido, né? De dejetos químicos que são largados na natureza, nas águas. Será que a gente precisa de tudo isso? Né? Por que que a gente tem que acompanhar cada estação? Hoje a gente não tem nem condições muito para fazer isso, né? Mas a gente está sempre querendo mais. Surge uma novidade, a gente já quer comprar, a gente já quer adquirir, né? Falta um pouco de consciência, né? Um consumo mais consciente. Acho Não que a é pergunta mesmo? do Paulo aqui é a seguinte, vem de encontro a essa questão, para a reflexão, diz ele. Para onde estamos dirigindo nossos esforços? Para as conquistas materiais ou as espirituais? Olha só, bem ao encontro mesmo, né? Para onde nós estamos dirigindo? Nós estamos refletindo ou nós estamos agindo, ainda o Luiz usa muito essa palavra que eu acho que se aplica aqui, ou estamos agindo nos automatismos? Como é que nós estamos agindo? E o Paulo sempre nos diz uma coisa assim, não existe fora, né? Falando em bens materiais, não existe fora do planeta. Da gente jogar as coisas fora, vou jogar fora. Não existe fora. Tudo que eu jogar vai ficar.
Quando nós vamos no supermercado, nós levamos as nossas sacolas de casa ou nós usamos a sacolinha plástica do supermercado? Isso é uma questão para a gente pensar. Isso tem a ver com propriedade, com bens materiais, com cuidado, né? Então, tem várias ações assim que são fáceis da gente fazer, que a gente pode adotar e às vezes a gente não adota. Isso tem a ver com responsabilidade. Responsabilidade diante do todo, né? E em muitas coisas que a gente pode reaproveitar. Por exemplo, tu tem uma plantinha lá na tua casa e aí tu vai lá no supermercado comprar um vaso para colocar aquela tua plantinha. Quando às vezes tu tem na tua própria casa embalagens que tu pode usar, né? Se tu quiser decorar ali, né, uma garrafa PET, uma embalagem do produto que tu pode transformar reaproveitar, se tu não vai colocar para reciclagem, né? É ter o conhecimento do que é necessário e do que é supérfluo na vida da gente. A gente poder ter essa capacidade de avaliar, né? E o Tusnildo nos diz assim: insatisfação é a premissa para a transformação. Insatisfação é a premissa para a transformação. Interessante. Porque se a gente está insatisfeito, a gente está incomodado, não é mesmo? E se nós estamos incomodados, espera-se que a gente vai procurar a origem daquele incômodo, não é? Por que eu estou incomodada com essa situação? E no momento que a gente vai procurar a origem desse incômodo, é um caminho para a transformação. Isso vai de encontro à necessidade da reforma íntima. A coragem da gente se conhecer. Há pouco nós estávamos conversando sobre isso, né? Fugindo um pouquinho do tema aqui. A coragem da gente se conhecer. Por que tem situações que me incomodam na outra pessoa? Por que eu me incomodo? Né? Eu me incomodo porque de alguma forma aquilo que a pessoa está fazendo eu ainda tenho. Se eu não tivesse mais, eu não me incomodaria. Né? Eu ainda tenho aquilo ali. Isso mesmo. Só consegue ver no outro aquilo que tu tem. Se tu não tivesse, tu não conseguiria enxergar. Não conseguiria enxergar. A Beth Lima diz que, respondendo à pergunta do Sr. Paulo, estamos vivendo em um mundo material e devemos trabalhar para a melhoria material. Porém, temos que ter em mente que somos espíritos e devemos nos esforçar para melhorar principalmente o nosso espírito, procurando conhecer nossas falhas e mudar. Procurando conhecer nossas falhas e mudar, né? Volta ali no que a Regiane falou de reforma íntima, né? Só que antes da gente falar em reforma íntima, eu sempre digo, a gente precisa falar em autodescobrimento, né? Eu não posso falar em reforma íntima sem falar em autodescobrimento, porque eu não posso reformar algo que eu não conheço. Então é preciso que eu me olhe, que eu me autodescubra, que eu me conheça, para depois a gente ir para a reforma íntima, que aí é um outro passo já, né? Não posso sair reformando se eu vou reformar uma casa, né? Eu tenho que reformar uma casa. Eu não vou, vou reformar, mas vou reformar o quê? Eu vou reformar na casa coisas que me incomodam, que eu acho que não estão boas, né? Eu tenho um ambiente que é pequeno, eu quero derrubar uma parede, ou eu quero fazer uma janela maior para ter maior luminosidade. Eu preciso saber, eu preciso conhecer. Aí depois eu vou reformar, mas antes eu tenho que analisar qual vai ser, né? A Fernanda Ramos traz um comentário, faz um depoimento interessante. Ela nos diz, pegando o gancho da Jane sobre excessos, antes eu pensava que não poderia comprar no brechó da LPC, pois deveria deixar para os mais necessitados. Hoje, através do estudo maravilhoso que nos liberta destes pensamentos pequenos, entendi que comprando no brechó também estou contribuindo para o mundo. Olha só, viu? Interessante, né? Essa manifestação da Fernanda. Nós temos aqui na nossa sede um brechó, que nem eu disse, é uma boa oportunidade de a gente reciclar as roupas, né? Então, claro que o brechó, como ele tem um custo muito barato, né? As peças são muito baratinhas, as pessoas que têm menos condições financeiras podem adquirir roupas boas, mas isso não impede que nós também possamos comprar essas roupas, né? Porque no momento que eu estou precisando de uma blusinha ou de um vestido, né? E já tem um usado aqui, por que eu vou ir lá na loja comprar um novo? Se eu posso reciclar esse que já está aqui, né?
que ele vai passar da mão de uma pessoa que já usou para mim. Interessante. Isso é cuidado também, né? Com as propriedades. Temos mais comentários? O pessoal que da sede está muito silencioso hoje. Na internet. Ninguém mais quer contribuir? Bom, se ninguém vai falar aí, vou só me dirigir então ao nosso encerramento também, que já está se aproximando da hora, né? Essa passagem do Evangelho, ela diz também ali em uma parte que quando a gente vai fazer uma viagem, a gente leva aquilo que a gente precisa para aquela viagem. Então, se eu vou para um lugar que é muito frio, para uma região muito fria do planeta, o que eu vou levar? Eu vou levar roupas de frio, eu vou levar casaco, eu vou levar touca, eu vou levar luva. Eu não vou levar maiô e roupa de praia, né? A mesma coisa, se eu vou para uma região de praia, de litoral, o que eu vou levar? Eu vou levar roupas leves, vou levar maiô, vou levar óculos de sol. Então, tem os trajes adequados que eu vou, os bens que são necessários para aquele local, né? E tem uma viagem que todos nós vamos fazer. É só uma questão de tempo. Todos, no momento que a gente nasce, a gente já está predestinado a fazer esta viagem, que é o regresso para a nossa pátria espiritual. Todos nós voltaremos para lá. E o que é que nós vamos levar na nossa bagagem? Quais os bens que nós vamos levar? Queria deixar esta reflexão para vocês, né? Desde que a gente nasce, a gente já está preparando a nossa mala, né? Desde o nosso nascimento, nós já estamos colocando na nossa malinha o que a gente vai levar quando regressar. Então, queria deixar para vocês esse pensamento, né? Nesse final de semana, esse feriado, que as pessoas estão descansando, que possamos refletir o que é que eu estou colocando na minha mala para o meu regresso à vida espiritual. Qual é a verdadeira propriedade? O que é que realmente importa? Muito obrigada a todos vocês. Que todos possam ter um bom final de semana, um bom descanso. Quem vai ter um feriado prolongado, fiquem com Deus. E eu devolvo a palavra à Rejane agora, que irá nos conduzir na prece final e na irradiação. Obrigada, Jane. Nós possamos, então, refletirmos a respeito da bela mensagem que foi construída através dessa reunião de almas. Então, neste momento, iniciaremos a nossa irradiação para os nossos irmãos suicidas, rogando ao nosso amoroso Pai a assistência e a luz a todos aqueles nossos irmãos que, desiludidos da vida, que desesperançosos, que doentes, muitos deles, doentes da alma, doentes do corpo, jogaram-se nesta porta ilusória do suicídio, acreditando que através dele conseguiriam um alívio para suas dores. Hoje, muitos deles sofrem, Senhor, e por eles nós rogamos a vossa bondade sublime, que possa, Pai, iluminar esses irmãos, levando a cada um deles o arrependimento salutar, aquele arrependimento que impulsiona ao recomeço, a novas possibilidades, a novas esperanças, que eles possam serem abastecidos pelo desejo da renovação, que consigam compreender a vossa misericórdia sublime como forma de esperança e de luz neste processo de refazimento. Que todos aqueles, Senhor, que estiverem em condições de serem resgatados destas regiões de dor, que eles possam serem conduzidos a locais de socorro, de amparo e de luz. Também rogamos por todos aqueles outros
que suicidaram-se e que permanecem muitas vezes na busca doente de indução a alguns encarnados a cometerem o mesmo crime contra si mesmos. Senhor nosso Deus, que esses irmãos despertem para a necessidade de conduzirem a sua existência a situações produtivas, construtivas, que ampliem os horizontes em suas mentes para disseminarem a paz, a luz e não a discórdia, o desespero, a desesperança em seus irmãos semelhantes. E por todos aqueles que estão neste momento passando por este tipo de assédio, sendo induzidos a estes pensamentos, que eles sejam socorridos, Pai. Que sua bendita luz possa retirá-los deste estado de doença da alma, de forças fracas, de forças sem condições de se movimentarem em busca do socorro e do amparo. Que lhes chegue uma mão amiga, que lhes chegue um amparo, uma palavra, uma mensagem, um livro, um afeto. Que a sua luz bendita socorra, Pai, a todos os nossos irmãos que estiverem com ideias suicidas, neste momento, por essas horas, por esses dias, na vida que ainda lhes pulsa aqui na terra. E que a sua bendita luz se faça junto de cada um desses nossos irmãos, estejam eles no plano físico ou no plano espiritual. Que assim seja, Senhor. E solicitamos aos nossos irmãos que irão atuar no passe, coloquem-se nas suas posições, e aqueles que estão em seus lares da mesma forma, possam estar neste momento com suas mentes elevadas ao Pai, ao Criador, que possamos neste momento estarmos certos e confiantes da assistência divina que passa a derramar-se sobre nossas cabeças, através dessa bondade sublime que sabe das necessidades e dos merecimentos de cada um de nós. Por isso rogamos, Pai, estenda sua luz sobre cada um, envolvendo o corpo físico, a cada um dos órgãos vitais, que nosso sistema imunológico seja ativado, mas acima de tudo que nossa alma encontre o equilíbrio, a serenidade, que nosso corpo espiritual também possa se harmonizar e que desta forma integral, corpo, perispírito e alma, estejamos todos nós amparados pela tua luz divina. Que a vossa misericórdia sublime permita-nos a assistência. Rogamos também para que todas as águas expostas sejam magnetizadas, recebendo os componentes medicamentosos dos quais necessitamos. E assim, Senhor Deus, com muita gratidão nos nossos corações, rogamos permissão para encerrarmos o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Então, agradecemos aos irmãos pela sua participação conosco, por terem estado aqui conosco, construindo
o trabalho da noite de hoje e mais uma vez convidamos para o nosso encontro de amanhã, às 9 horas da manhã, no momento diário de oração. Uma boa noite, um bom domingo a todos.